embora a gente esteja pensando em restaurações para amálgama, né, porque são princípios de Black. Né, Black pensou em todos os princípios, na classificação dos preparos cavitários, de acordo com as restaurações de amálgama, que era o que tinha na época, né, de melhor. Enfim, todos esses princípios, eles são baseados em restaurações de amálgama, embora a gente tenha as adaptações para resina hoje. Mas essa questão, ela caiu, né, entre o ano de, não vou lembrar exatamente, mas entre o ano de 2023 e 2024. Então, só trouxe questões do ano passado e de agora, de 2024, para essa aula. E vocês vão ver outras questões sobre amálgama também. Então, a gente sabe que em concurso cai amálgama. Existem umas bancas específicas que não tem muito isso. Mas na Avança tem. Então, até uma questão muito recente que eu peguei, que eu vou trabalhar aqui com vocês, é sobre as fases de cristalização do amálgama. Então, a gente vai relembrar tudo isso daqui a pouco. Mas só um parêntese, né? Então, vai cair, tem grandes chances de cair amálgama também, até mesmo esses detalhes, né, de preparos cavitários. Então, vamos lá. Essa pergunta é sobre a curva reversa de Rollenbeck, que é uma manobra operatória executada durante o preparo do amálgama para garantir um ângulo de 90 graus entre o material restaurador e a superfície externa do dente. Então, aqui, ó, se eu for considerar a superfície externa do dente e a parede, né, ou seja, a inclinação do amálgama nessa região vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Por isso que ele descreve isso aqui no enunciado. Então, um ângulo de 90 graus entre o material restaurador e a superfície externa do dente. Essa curva localiza-se em qual superfície do dente? Então, eu disse para vocês, né? Aqui a gente tem uma vista oclusal e estamos visualizando a caixa proximal, né? Aqui vestibular e aqui lingual, tinha comentado com vocês no início. Então, geralmente, nós realizamos a curva reversa na parede vestibular da caixa proximal de um preparo classe 2. Então, essa curva normalmente é localizada na superfície vestibular, né, ou na parede vestibular do preparo cavitário, na caixa proximal. Tá? Então, não é palatina, nem mesial, nem distal e nem incisal. Certo? Então, curva reversa de Rollenbeck é característica da parede vestibular do preparo. Aqui sobre os outros instrumentos importantes para o isolamento absoluto. Então, o isolamento do campo operatório é a etapa responsável pela obtenção de manutenção de um campo limpo, seco, com acesso adequado. Para sua execução, são necessários diversos instrumentos. Assinale um instrumento responsável pela confecção dos orifícios no lençol onde ficarão os dentes. Então, ele quer que a gente identifique o instrumento que vai realizar os orifícios no lençol de borracha. Então, provavelmente é um perfurador, né? Vai realizar o orifício. Vamos olhar item por item. Primeiro, pinça Gimli. Eu até fui procurar o que é pinça Gimli, porque eu nunca tinha visto isso, esse instrumental, e realmente ele não existe na odontologia. Né? Existe a pinça Gilles, né? Que é uma pinça parecida com a pinça clínica, só que ela tem ali a garra mais retinha, é mais utilizada para cirurgias, principalmente cirurgias mais delicadas, cirurgias periodontais, né, enfim. Mas não é nem esse o nome, né? O nome que mais aproxima, mas também nem é. Então, não é pinça Gimli. Perfurador de Brosten. Então, também fui pesquisar e não existe. Quando a gente coloca lá perfurador de Brosten, aparece um perfurador grande, assim, de concreto, enfim. É tipo uma furadeira gigante, né? Parece uma britadeira, assim, não é tão grande assim, mas não é nem para odontologia. E também não é nem esse nome, né? O mais próximo possível. Então, também não existe na odontologia esse instrumento. E aí eu tenho o arco de Young, que na verdade o arco de Young é o dispositivo que vai esticar o lençol de borracha e estabilizar o lençol de borracha em posição. Então, ele não tem... Ele até, às vezes, fura, né, o lençol de borracha, mas não na região onde ficarão os dentes. Né? E não necessariamente ele precisa furar
o lençol de borracha. Né? O lençol ele consegue ser adaptado ali nas garras do arco de Young sem necessidade de perfuração, nada a ver. Tá? Então, não é o arco de Young. Perfurador de Ainsworth, né, que é o perfurador que a gente utiliza para isolamento absoluto e que é, né, então, o responsável pela confecção dos orifícios no lençol de borracha. Certo? E depois eu tenho a pinça porta-grampo ou pinça Palmer, que ela vai servir para prender o grampo, abrir o grampo e adaptar esse grampo em posição nos dentes. Então, também não tem relação com perfuração do lençol de borracha. A alternativa correta, D.